Fala galera, Jesus Café, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Olha o que eu vi em... E a gente sempre analisa aqui um filme, uma série, um desenho, pra gente poder pensar sobre o evangelho a partir da nossa cultura também, e o que a galera tá assistindo, o que a galera tá ouvindo. E eu tô aqui com Bruno Maroni. E aí, meu amigo? Obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa. É muito importante a gente lembrar do nosso propósito, né? Que a gente vive rodeado de histórias e que o evangelho é a grande história que vai ajudar a gente a entender todas essas outras e dialogar com o mundo e aprofundar nossa fé e nosso entendimento da cultura também. Muito bom. E assim, a gente quer olhar para uma minissérie que fez um sucesso absurdo. Provavelmente nem mesmo os produtores ali, a própria Netflix estava esperando o que aconteceu com a minissérie Adolescência. Talvez, tenho quase certeza que você viu, se não, vale muito a pena. E eu quero analisar, nós queremos analisar ela junto com você aqui, beleza? Vamos embora então pro episódio de hoje. Adolescência é uma minissérie dramática da Netflix que narra a história de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. A trama, além de mostrar a investigação do crime, revela seus motivos e o impacto devastador que ele teve na vida da família Miller. Com uma abordagem intensa e realista, filmada em plano sequência, a série explora a complexidade mental, emocional e social da adolescência, os riscos das redes sociais e a desconexão entre pais e filhos. Então a pergunta que a gente quer basear a nossa análise é: e se o que mais te preocupa no seu filho, na sua filha, não for a coisa mais importante? Meu amigo, vamos falar um pouco sobre essa minissérie que foi assim uma explosão, né? Foi. Como você disse, talvez uma explosão que os produtores envolvidos não esperavam. E é o tipo de produção também que pega o público de surpresa, né? Sim. Não porque só é bem feita tecnicamente, e é muito impressionante, assim, visualmente a série, mas porque é aquele tipo de tema e proposta e discussão que toca no coração e incomoda muitas pessoas. E tudo que incomoda as pessoas, naturalmente, vai ter uma repercussão grande. Vai né? gerar conversa. Gerar conversa. E até mesmo as pessoas... É o tipo de conteúdo também que mesmo as pessoas que não assistiram, muito provavelmente viram algo sobre a série. Sim. Que se desdobrou em vários assuntos. E realmente, é meio clichê a gente falar assim, essa é uma série necessária pro nosso tempo e tal. Mas acho que a gente precisa valorizar essa afirmação para algumas séries e filmes, e acho que essa é uma delas. Com certeza. Eu acho que a série que faz você sentar à mesa e ter conversas, e às vezes conversas difíceis, né? E refletir, ela é sempre de muito valor, né? E assim, o que me impressionou, e pra mim, ali, foi que todo mundo, ou a maioria das pessoas, foi pego de surpresa. Quem não viu nada. Porque eu assisti o primeiro ou segundo dia que saiu, eu tava lá sapeando junto com a Val na Netflix, uma série que vão ver, né? Então, inicialmente, você fica esperando um suspense policial. Sim. Né? Você fica esperando encontrar ali o culpado, ou se não é o culpado, ou se foi outra pessoa e tal. Só que não é essa a proposta. Sim. Tá em alta hoje, né, os true crimes, que a gente gosta muito, suspense policiais, de entrar nesses casos meio obscuros, assim, né, de crimes e tudo mais. E eu acho que isso pode atrair as pessoas pra essa série e pode frustrá-las. Sim. Quando brevemente a gente descobre que não é só sobre isso. Que geralmente tem a trama de que você vai perseguindo o mistério e no final tem um desfecho. Nessa série a gente já sabe muito rapidamente o que aconteceu. E é interessante até porque ela propõe algo mais profundo, que ela vai ajudar a gente a perceber, e isso é muito desafiador pelo contexto, né? Quais os motivos e as consequências, os desdobramentos daquele fato que aconteceu. Que ela não se preocupa só com o retrato do fato, né? Mas as repercussões daquilo de maneiras muito sutis, assim. Então ela não tem grande suspense, tensão, uma tensão mais psicológica e até emocional. Porque ela te expõe a realidade de algo que é muito comum. Mas é interessante a gente lembrar isso, né? Que séries, filmes e a arte, de modo geral, ela recorta um aspecto comum da nossa realidade que pela correria da vida a gente vai passando desapercebido e ajuda a gente a olhar para aquilo atentamente. E, como você disse, gerar conversa. Eu tenho alguns amigos, né, que viram a série, e alguns deles pais de adolescentes.
que disseram que eles assistiram essa série com seus filhos adolescentes e que foi uma importante ponte para uma conversa que talvez em outra ocasião não seria tão possível, né? Então a série ajuda, entrando no mundo da série, a gente acaba entrando melhor também, com mais clareza no nosso mundo. Muito bom. E é perceptível que eles querem tocar nas suas emoções e eles fizeram isso de uma forma, de certa maneira, inversa do que tem sido feito. Porque hoje, cada vez mais, trabalha-se com mais cortes, né? Sim. Então, com mudanças de câmera, né? Muito então, rápido. se você reparar vídeos, por exemplo, do YouTube de hoje, da galera produzindo atual, corta a cada 3 segundos, corta a cada 1,5 segundos. Sim. É uma coisa assim de você não saber pra onde olhar mais, né? Sim. E eles decidiram fazer um plano sequência, né? Pra quem não sabe, é uma tomada só, né? Às vezes tem algum corte escondido ali, mas é como se fosse uma tomada só, uma gravação só de 1 hora sem corte. E o que gera em nós uma certa angústia, né? Sim. E você se sente dentro da história, Exato. né? Acho que quando a gente vai propor uma reflexão cristã sobre algo da cultura, a gente foca muito no tipo, isso aqui é certo e errado, isso é bom ou ruim, moralmente falando. Mas a gente esquece de falar artisticamente sobre as produções, né? E a linguagem que uma série escolhe, ela contribui para a comunicação da sua mensagem. Então, nesse caso do plano sequência, eu tenho certeza que os produtores da série, eles não pensaram assim, acho que vai ser legal a gente fazer uma série assim, vamos tentar. Tem um propósito narrativo, né? And then Phil called me up and he said, Matt and I think we found a way to make the camera fly. If the camera could float away by itself, then it couldn't possibly be attached to a person. It kind of feels more ethereal. De você se envolver na história, de você acompanhar a angústia dos personagens, você experimentar aquilo que está acontecendo. E como você disse, né, a linguagem diferente provoca sensações diferentes. Nesse estilo mais convencional de cortes muito rápidos, a nossa atenção passa muito rápido também. E esse é um tipo de história que te prende e ela meio que demora propositalmente, porque é um assunto que precisa de demora para você refletir, né? Muito bom. Mas vamos dar um contexto pra galera, e porque pode ter pessoas aqui que não viram, né? O que você falaria entendendo essa história, né? Massa. Bom, é um retrato de uma realidade bastante dolorosa que envolve os riscos da adolescência na era digital, mas também não tem o foco assim, como que as mídias sociais estão destruindo a adolescência. É claro que isso é notável, mas não é a preocupação maior. É uma série que trata bastante sobre o abismo geracional, né? Porque a gente sabe que a adolescência e tal é um período complexo da vida. O Paul Tripp diz, né, o pastor Paul Tripp diz que é a idade da oportunidade, mas é uma oportunidade que vem de uma ocasião bastante desafiadora de lidar. Então, é desafiadora para os pais, para as famílias, a gente não pode esquecer que é muito sensível também para quem está passando por ela. Sim. Então, é um período emocionalmente conturbado, pode ser espiritualmente conturbado também, um período de muitas dúvidas, questionamentos. E, infelizmente, uma reação imediata a isso é o isolamento, né? Os adolescentes se isolam, mas as pessoas ao redor também se isolam deles. E o que a série vai mostrar é que é muito perigoso viver isoladamente na adolescência. Porque se um adolescente não estiver envolvido em laços relacionais saudáveis, que eles são necessários para encontrar sentido, pertencimento, algum grupo pode cooptar esse adolescente e focar nas fragilidades emocionais dele e transformá-las em algo tóxico, opressivo. E aí, só para dar um contexto, assim, é uma história, não chega a ser uma história verídica, né? Ok. Mas ela é muito verdadeira porque acontece muito, embora muitas vezes a gente não saiba. O Jamie pertence a um grupo que é chamado de incels, né? Que basicamente promovidos, não foi originalmente com esse propósito, mas como a gente sabe que a internet é uma arena perfeita para muita bagunça, né? Para as coisas se E crueldade, distorcerem, né? Crueldade. Basicamente um grupo de homens que se sente rejeitado por mulheres e a reação deles às mulheres
odiá-las profundamente, meio que como resposta a esse sentimento de rejeição. Qual que é o significado de incel? Você lembra? Era… intentional celibato. Isso, exato. Ok. E eles escolhem, né, essa posição. E é algo muito… obviamente, com consequências bastante opressivas. E é uma coisa muito pesada, mas que vai acolher corações fragilizados de uma pessoa em um período fragilizado da vida. E é o que acontece com o Jamie. É um personagem que você olha e não parece que ele tá dentro disso, assim, né? Sim. Mas a série também tem um trabalho incrível de se aprofundando no psicológico do protagonista e mostrar que é meio que uma consequência previsível o que estava acontecendo com ele. Mas ainda assim, acho que a série é mais voltada para as consequências disso na família, né? Exato. Não, o foco não é no crime do adolescente ou ele fazer parte de todo um movimento criminoso, né? Que encontrou tração no ambiente da internet. Mas é mostrar como esse isolamento afasta o adolescente da família e coloca a família também em uma situação muito angustiante, porque eles perdem o filho para uma coisa que eles nem imaginavam, né? E acho que esse abismo de identidade, você desconhecer o seu filho, é uma das coisas mais dolorosas da série. E além de entender a história, é sempre importante a gente lembrar também como que as histórias ajudam a gente a entender o nosso mundo. Sim. Então, como a gente falou, né? É algo muito verdadeiro, uma situação que acontece bastante, que a gente deixa de perceber e perde o olhar crítico, porque o ambiente da internet tem muito isso, né? É tudo muito acelerado e tudo mais. E a gente esquece de coisas que precisam de atenção, que precisam ser conversadas, por mais dolorosas que sejam, né? E a gente percebe muito isso, assim, com essa questão das mídias digitais, que naturalmente a adolescência é um período complicado e fragilizado, mas talvez a gente esteja ignorando o que contribui para que seja mais complicado ainda, o que faz deixar de ser uma oportunidade e se torna algo que expõe, que fragiliza os adolescentes, né? E é uma coisa muito real, assim, no nosso cotidiano. Talvez aconteça na nossa própria casa, né? E eu fui muito marcado em um pequeno vídeo que tem um doutor que eu gosto muito, chama Dr. Gabor, é um americano, que ele se especializou em falar de trauma, né? E aí ele tava num podcast de uma outra entrevistadora, e a mulher foi extremamente vulnerável, né? E falou assim… Ele disse, eu vi que você já passou por algum trauma, pela forma que ela vai falando, né? Sim. E aí ela, não, eu não me importo de te contar, de te falar, né? Quando eu era pré-adolescente, sem adolescente, eu fui numa casa de veraneio e tal. E nós estávamos de férias e, de repente, na madrugada eu acordei com um menino em cima de mim, né? Então, na madrugada, ele tentou, de alguma forma ali, me tocar indevidamente. E eu acordei com aquilo, muito assustado e tal. E esse foi um dos traumas mais fortes que eu vivi e tal. E aí, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, você contou pra alguém? Ela disse assim, não. Você contou pros seus pais? Não contei. E aí ele inverteu e falou assim, se a sua filha passasse por algo assim e ela não te contasse, por que você acha que ela não te contaria? Ah, porque eu não tinha um ambiente que eu sentia que eu poderia falar. Aí ele fala assim, isso é o trauma. Sim. Então o trauma não é só o evento terrível que aconteceu, mas o trauma também é um ambiente formado que, por exemplo, não te dá segurança de falar com seus pais, de falar com os adultos ao seu redor. Ele falou assim, então é um ambiente traumático, né? E eu acho que a série relata bem isso, né? Porque no início ali, os pais são pegos de surpresa. Tipo assim, o que um policial tá fazendo dentro da minha casa, levando Você fica assustado junto com os pais, Exato, né? de tipo assim, não tem sentido. Então quer dizer, opa, estava bem distante do seu filho a ponto de não perceber algo muito grande, né? E eu acho que isso é uma realidade… infelizmente, eu diria da maioria. Sim. E você falou sobre segurança, né? Essa série me lembrou muito de um livro que eu tô lendo, chama A Geração Ansiosa, do psicólogo Jonathan Haidt. Não é um autor cristão.
Embora ele até recorra a princípios cristãos como um recurso para a gente lidar com esse desafio contemporâneo da adolescência e da infância amarrada, né, nas redes do mundo digital. E ele fala que algo que contribuiu para esse afastamento dos pais desconhecendo os filhos é que os pais acreditaram que os filhos estariam mais seguros no mundo virtual do que no mundo real. Isso é muito real. Então, os pais entenderam, o mundo tá ficando mais perigoso, a sociedade tá mais perigosa e tal. Meu filho não vai brincar na rua, isso é perigoso demais. E agora aqui apareceu a oportunidade do meu filho ficar aqui dentro de casa, seguro. Mas isso é completamente enganoso, né? Porque você acaba sendo exposto a coisas ainda mais perigosas. O mundo inteiro consegue acessar seu filho ali. Sim. E ele até faz a distinção, né? Entre a infância baseada no brincar e a infância baseada no smartphone. E aí tem os desdobramentos óbvios, assim, né? Que é comum já a gente ver dados de depressão, ansiedade, crescendo a taxa disso em crianças e adolescentes e tudo mais. E eu até separei um trecho aqui do livro, que tem bastante a ver com a série, que ele chama a internet de uma máquina de conformidade. E ele diz assim: as redes sociais são, portanto, a máquina de conformidade mais eficaz já inventada. Elas podem definir o modelo mental do que é um comportamento aceitável para o adolescente em questão de horas, ou seja, muito rápido. Enquanto os pais talvez gastem anos em tentativas infrutíferas de fazer os filhos se sentarem direito ou pararem de choramingar. Os pais não têm como se aproveitar do poder de viés de conformidade. Por isso, com frequência, não são páreo para o poder socializador das redes. Porém, há uma importante estratégia de aprendizagem que vai além de copiar a maioria, que é identificar quem tem prestígio e imitar essa pessoa. Então, por mais que os adolescentes se conformem a um grupo que eles encontraram que trouxe uma espécie de alento para um contexto de isolamento, não necessariamente tudo que a gente se conforma é aquilo que tem prestígio digno de ser imitado. Por isso que eu acho que, além de riscos das redes sociais, dificuldades emocionais, fragilidades da adolescência e abismo geracional, essa é uma série também sobre discipulado. Porque a questão não é, como diz o John Mark Comer, se nós estamos sendo discipulados ou não, mas pelo que ou por quem. Todo mundo está sendo discipulado. Todo mundo por alguma coisa. E alguns meios de discipulado, eles são invariavelmente mais poderosos, eficazes e ágeis. Um adolescente pode estar envolvido em todas as programações da igreja, pode ir lá na escola bíblica, no culto de adolescentes, assistir o culto com os pais. Isso é muito frequente na igreja, mas em questão de minutos e horas, ele pode ser capturado por algo que ressoa no coração dele mais do que outras coisas, né? E a resposta do Evangelho, eu acredito, à história dessa série é a gente refletir à luz da Bíblia para que serve a nossa família, né? A nossa família serve para manter os nossos filhos seguros no ambiente virtual, para que eles não sejam frustrados pelo mundo real, ou é para um propósito mais invisível do que isso, né? Entendi. Porque a proposta nossa desse quadro é a gente poder olhar para essas minisséries, olhar para o filme, para o desenho e falar qual é a resposta, então, que o Evangelho traz diante desse dilema, né, que a série trouxe, né? E uma das questões é essa, é a gente compreender qual é o papel da nossa família nisso. Mas o que mais a gente poderia dizer? Eu acho que também o Evangelho nos traz esperança e até mesmo encorajamento e descanso para lidar com a turbulência das nossas emoções, né? Eu imagino que seja desafiador pastorear, cuidar de adolescentes, e eu só imagino porque o meu filho ainda é um bebê, né? E já é difícil pastoreá-lo. Porque é difícil lidar com emoções complexas. E é importante a gente lembrar que o Evangelho, a pessoa de Jesus, não ignora a complexidade das nossas emoções. Sim. Até mesmo quando essas emoções contribuem para que a gente se perca em um isolamento. E o Evangelho vai dizer também que o propósito da família é criar laços seguros de amor, mais do que pensar em estratégias de segurança para os nossos filhos. Talvez um desdobramento prático de muitos pais em relação a essa série é pensar,
Então tá certo, redes sociais é uma coisa perigosa. Então eu vou ser mais rigoroso aqui na minha curadoria de telas. Então meu filho não pode passar tempo nessa rede social, tem que ficar menos tempo no celular. Mas eu diria que, olhando para o todo da vida discipulado dos nossos filhos, esse é só um pequeno passo. Sim. Curadoria de telas e de mídias mas é um pequeno boa passo. Estratégia, mas é um pequeno passo dentro de um plano maior da curadoria do coração de uma criança ou de um adolescente. E lembrar também que o propósito dos pais, o propósito de uma família e o propósito de um lar é formar discípulos e adoradores. Bom. E os adolescentes muitas vezes se tornam invisíveis porque os pais estão preocupados com o que talvez não é o mais importante, né? Os pais estão preocupados que os adolescentes estejam bem entretidos, que eles cursem uma boa faculdade, encontrem um trabalho estável, se deem bem na vida, né? Sejam adultos funcionais, e é claro que há virtude em tudo isso. Mas conforme os pais vão focando nisso, o adolescente pode desaparecer, né? O pai, ele idealiza uma vida para o seu filho, enquanto ele desconhece seu filho, e o seu filho se torna invisível para os pais, que ele pode ser visível para outras pessoas. Pessoas que não são dignas de imitar, né? Eu tenho os meus 2 filhos entrando nessa fase da adolescência, né? 14 e 12. E uma vez eu estava ouvindo um desses filósofos, né, famosos aqui da nossa nação, e um entrevistador perguntou para ele assim: poxa, como é que eu faço para eu não errar com meu filho, né? E ele respondeu assim: então, você pode fazer o que você quiser, você vai errar com seu filho, né? E aí ele disse: então você pode ter uma educação mais rigorosa, né? Ou o que eles chamam de uma educação mais positiva e tal, e há discussões sobre essas duas. Sim. Aí ele disse assim: mas o que uma criança não perdoa é você ignorá-la. Sim. Então eu acho que o que o Evangelho nos mostra é que nós devemos entregar a moeda mais preciosa que nós temos aos nossos filhos: tempo. Sim. Atenção. Sim. É ver eles. Você pode ter uma abordagem mais rigorosa, você pode ter uma abordagem que é mais positiva e tentando incentivá-lo e tal, mas a questão é você estar olhando e vendo ele. Ele quer ser visto. Né? Tanto dessas coisas que a gente vê da adolescência, é um chamar, é um grito por atenção, né? De alguém que não está sendo visto. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, entender a nossa missão dentro de casa, que aqueles ali, até o Johnny disse no domingo, né? Filho não dá trabalho, filho é o nosso trabalho, né? É a nossa missão, né? Sim. E aí tem mais uma mensagem de esperança, né? Uma afirmação de esperança do Evangelho para os pais, que é: por mais que a gente erre, e nós vamos errar, por mais que a gente se frustre com nós mesmos, e acho que essa é uma das coisas mais difíceis de ver na série, assim, é o peso o final. Da culpa no pai, né, que acreditou que estava indo tudo bem, mas não estava. Em Jesus há descanso, restauração e esperança para pais que se sentem culpados e frustrados, a ponto dos pais terem que reconhecer que a esperança dos filhos não são eles mesmos, é próprio Jesus. E a gente, de fato, nasce com essa necessidade de reconhecimento, né? E por mais que a sociedade, que a vida corrida em um lar faça nos tornarmos invisíveis uns para os outros, em Jesus nós sempre seremos vistos e reconhecidos. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Valeu, Douglas. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, manda para as pessoas, porque eu tenho certeza que algumas dessas verdades podem tocar profundamente. Pessoas que assistiram a série, pessoas que não assistiram a série. Se você não assistiu, te recomendo que você vá lá, assista e depois até comente aqui no vídeo o que é que mais falou com você. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.